Brasilinas e brasileiros, e aí, meus caros pagadores de impostos, sobreviventes do Brasil varonil e residentes fixos desse hospício geopolítico com praia. Tudo tranquilo por aí? Porque em Brasília o desespero não só bateu na porta, como arrombou a fechadura, deitou no sofá, pediu um cafezinho e já tá cobrando aluguel. É inadmissível! É inadmissível! Se você achou que o nosso querido mandante em chefe, o autoproclamado gênio da diplomacia do churrasquinho de picanha, ia conseguir fazer o seu tão sonhado, desejado e acalentado cosplay de Nicolás Maduro sem pagar nenhum pedágio no cenário internacional, você errou mais feio do que a previsão do tempo em dia de temporal. Aparentemente, o consórcio que comanda o país achou que podia brincar de Ministério da Verdade, direto das páginas mais sombrias de George Orwell, sem que ninguém no resto do planeta percebesse. Eles juravam que o mundo ia olhar para a censura tupiniquim e aplaudir de pé, mas esqueceram, convenientemente, que existe um chefão final nessa fase do videogame chamado Donald Trump. E o nosso querido laranjão, o Ronald McDonald da geopolítica Realpolitik, não tá pra brincadeira não. O homem voltou com sangue no zóio e a caneta afiada. Pois é, meu clã de endividados. O Lula entrou numa rota de colisão direta, um verdadeiro kamikaze de galinheiro, um voo de galinha cega contra o paredão chamado Donald Trump. O Laranjão mandou um recado que não precisa de tradutor da Globo News para entender. Foi um direto no queixo, brutal, claro e sem vaselina. Ele avisou que qualquer país que resolver criar impostos inventados em cima das big techs americanas, ou pior, qualquer republiqueta de banana que decidir amordaçar a liberdade de expressão dessas plataformas no tapetão, vai tomar no meio da testa uma tarifa de 100% sobre todos os bens exportados para os Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor tarifas de 100% sobre produtos importados de países que adotarem impostos sobre serviços digitais, elevando a pressão sobre governos europeus que acabaram de ratificar um acordo comercial com Washington. Em uma publicação nas redes sociais nesta sexta-feira, dia 26 de junho, Trump afirmou que vários países europeus discutem a adoção iminente de uma taxa digital sobre empresas americanas. Segundo ele, qualquer país que avançar com essa cobrança será imediatamente alvo de uma tarifa de 100% sobre todos os bens enviados aos Estados Unidos. Adivinha só quem se encaixa perfeitamente nesse figurino de ditador de bolso? Exatamente o Bananinho! E o detalhe mais sádico, essa sobretaxa de 100% vai passar por cima de qualquer acordo comercial que já existe. Não importa se foi assinado com caneta de ouro, se tem selo do Mercosul, se foi jurado de pé junto. O Trump simplesmente meteu a caneta do Uno Reverse na diplomacia mundial e disse: jogue no meu ritmo, votem para a idade da pedra. E por que isso é uma bomba atômica, uma ogiva de hidrogênio termonuclear no colo do Bananinho? Porque o nosso Supremo Taiaiá Federal e o governo do amor acordaram nos últimos tempos com uma ansiedade incontrolável, uma coceira quase patológica de regular as redes sociais. Eles olham para o Twitter, para o Instagram, para o YouTube e começam a salivar de vontade de puxar o plug. E por que essa obsessão? Vamos ser realistas e desenho o óbvio. Eles sabem perfeitamente que desde 2018 a direita nada de braçada e ganha força política exatamente por causa da liberdade nas redes. Sem o monopólio da velha mídia para ditar o que é verdade, eles perderam o controle do debate. Então, o que a nossa corte angelical faz? O STF tira da cartola uma tese jurídica simplesmente maravilhosa, daquelas que fariam inveja ao Comitê Central do Partido Comunista Chinês. Uma tese que obriga as plataformas a removerem conteúdo considerado antidemocrático de forma proativa. Ou seja, sem nem precisar de notificação, sem processo judicial, sem o devido processo legal, sem direito de defesa, sem nada. A rede social que se vire para adivinhar o que passa na cabeça iluminada dos ministros. E como o termo antidemocrático no Bananinho atual é algo tão subjetivo, vago e misterioso quanto o final da série Lost, ou o paradeiro do dinheiro dos impostos que a gente paga, o que você acha que as plataformas vão fazer?
Elas não vão arriscar o faturamento, vão sair derrubando tudo que aparecer pela frente, censurando o debate, podando a oposição e silenciando principalmente a direita, por puro e simples medo de tomar multas milionárias a cada 5 minutos. Isso sem contar o efeito colateral mais perverso de todos, que é a nossa própria autocensura. A gente já pensa 2, 3, 10 vezes antes de postar um tweet, antes de mandar um meme no grupo da família, com medo de receber uma visitinha indesejada da Polícia Federal às 6 da manhã, com mandado de busca até para o papagaio. A liberdade virou um artigo de luxo cobrado em parcelas de pânico. E se você acha que a culpa é só do judiciário hiperativo, tire o cavalinho da chuva. Não para no STF, não. O Lula, o nosso carismático aspirante a Maduro de São Bernardo do Campo, o imperador da gastança e dos hotéis 5 estrelas com dinheiro público, assinou decretos recentemente que colocam a possibilidade de gerenciar essas plataformas digitais bem debaixo do guarda-chuva do Ministério da Justiça. Ou seja, as redes sociais agora ficam sob o controle direto das ordens políticas dele. O combo do totalitarismo gourmet está perfeitamente formado. Em pleno ano eleitoral, com as urnas chamando, eles querem ter o monopólio absoluto da narrativa, a chave do cadeado do que pode e do que não pode ser dito, tudo com a desculpa esfarrapada, hipócrita e manjada de proteger a democracia. É aquela velha máxima: vamos destruir a democracia para salvá-la dos democratas. A censura, meus amigos, deixou de ser um excesso e virou oficialmente política de Estado. Acontece que o Trump, do alto do seu topete indestrutível, avisou que brincar de ditadorzinho de terceiro mundo com as empresas americanas tem um preço muito caro. E esse preço para o Bananews significa uma barreira intransponível de 100% nas nossas exportações. Te achei, lindinho. Ai, para, Trump, para! Imagina o colapso do agronegócio, da indústria, de tudo que a gente vende para a maior economia do mundo. Quando essa ficha finalmente caiu no Palácio do Assalto, digo Planalto, a água não bateu apenas no pescoço, ela já estava entrando pelas narinas da companheirada. O desespero foi tão grande que os bastidores viraram um galinheiro em dia de visita de raposa. Para piorar o cenário apocalíptico, já existe uma investigação oficial do governo americano sugerindo aplicar 25% de tarifas sobre os produtos brasileiros a partir do dia 15 de julho. O motivo? Práticas comerciais desleais, onde os americanos citam nominalmente desde o funcionamento do Pix até decisões judiciais abusivas que afetam o mercado. Mas a ameaça do Trump de subir isso para 100% é o que realmente tira o sono, o apetite e a paz da nossa elite governamental. E o que os brilhantes auxiliares do Lula fazem diante dessa tragédia anunciada? Em vez de recolherem as garras, recuarem na censura e fingirem que respeitam as leis internacionais, eles preferem sentar no canto da sala e choramingar. É uma choradeira generalizada porque o secretário de Estado americano, Marco Rubio, mandou uma carta oficial diretamente para o senador Flávio Bolsonaro, respondendo aos apelos da oposição para que os Estados Unidos poupem a economia brasileira de um tarifaço destruidor. O governo Lula ficou profundamente mordido, com o ego estraçalhado, reclamando publicamente que o Rubio está tentando dar um status de interlocutor diplomático para o filho do Bolsonaro, que ele supostamente não tem. É muito ego ferido, muita vaidade de terno caro para pouquíssima competência. Num ataque de pelanca diplomática digno de quinta série, o governo brasileiro anunciou que nem vai mandar nenhum representante para a audiência pública crucial do dia 6 de julho nos Estados Unidos. A desculpa deles? Disseram que lá não é o fórum adequado. Traduzindo do dialeto governamental para o português claro: Estamos com medo de passar vergonha internacional e preferimos boicotar o evento enquanto o nosso barco afunda. E é exatamente aí, nesse momento de tragicomédia pura, que entra a nossa amada, a nossa insuperável, a nossa inimitável mídia tradicional. A galera da Globo News teve o espinhoso trabalho de dar a notícia da carta de Marco Rubio para o Flávio Bolsonaro. E o malabarismo mental, a ginástica olímpica interpretativa que os comentaristas daquela bancada fizeram. Olha, foi digno do Cirque du Soleil sob efeito de alucinógenos. Ver a cara de indignação da Chatuza Neri e de toda a bancada tentando explicar o inexplicável com expressões faciais que misturavam dor de barriga e fúria divina foi o ápice do entretenimento televisivo do ano. Nisso, eu não sei se vocês notaram, mas deixa eu ver aqui qual é o número do parágrafo. No 6º parágrafo dessa carta, Camarote, tem
tem algo bem esquisito. O Rubio diz para o Flávio o seguinte, vou fazer uma tradução livre aqui, tá? Nós notamos o seu otimismo relacionado às eleições de outubro e sua generosa oferta de colocar um time de transição de governo à nossa disposição se você for eleito. Que história é essa? Onde é que já se viu um governo eleito que coloca um time de transição de governo à disposição dos Estados Unidos? Ué, tá estranho esse... O que será que o Flávio ofereceu pro Rubio? O Rubio está dizendo o seguinte, nós recebemos, tomamos ciência da sua oferta, da sua generosa oferta de colocar um time de transição de governo à disposição do governo dos Estados Unidos? Eu nunca vi um negócio desse. Transição de governo é a transição do governo que está de saída para o governo que está chegando. Não é transição de governo à disposição de nenhum país. Eu fiquei particularmente preocupada com esse trecho, Camarote. A Globo News consegue ser simplesmente patética. Que tradução freestyle foi aquela que eles inventaram para a carta do secretário de Estado? Eu fico aqui me perguntando com os meus botões. Gente, qual é a real dificuldade cognitiva de entender que a oposição brasileira já está se movimentando, montando pontes e conversando com a equipe de governo para tentar negociar e salvar o Brasil de ser esmagado economicamente por tarifas punitivas? Isso não é traição, isso é o básico, o elementar da sobrevivência na política externa. Mas eu olho lá para a tela da TV, vejo aquela bancada de especialistas de condomínio e me sobram apenas 3 hipóteses lógicas para explicar o fenômeno. Primeira hipótese, eles não entendem absolutamente nada de inglês e resolveram jogar o texto oficial no Google Tradutor de 2005 para chegar àquela conclusão bizarra e distorcida. Segunda hipótese, eles são profundamente desonestos, distorcem a realidade de propósito, manipulam os fatos de má fé para falar tamanha asneira em rede nacional e ainda tentar emplacar acusações graves contra os Estados Unidos. Ou a terceira hipótese, que pessoalmente eu acho a mais provável. Eles sofrem de uma limitação cognitiva severa, uma burrice crônica que os impede de ler um papel de 2 páginas sem tentar enfiar a narrativa partidária goela abaixo do espectador sobrevivente. Mas prestem muita atenção no xadrez geopolítico de alta voltagem que está sendo jogado bem debaixo do nosso nariz. A esquerda brasileira está em pânico total, desesperada e já começou a desenhar uma narrativa bizarra de contenção de danos. A avaliação oficial dentro do Palácio do Assalto é de que eles precisam, a qualquer custo, colar a culpa dessas futuras tarifas americanas na direita. O plano mirabolante do governo é convencer você, o cidadão comum que vai pagar a conta do feijão mais caro, de que se o Brasil tomar esse tarifaço histórico de 100%, a culpa exclusiva é do clã Bolsonaro que foi lá fora pedir sanções contra o próprio país. Não caiam nesse truque barato de Jedi de Araque, nessa manipulação barata de 5ª categoria. A tarefa crucial da oposição agora, e de qualquer pessoa que tenha pelo menos 2 neurônios funcionando em sincronia, é não deixar o Lula transformar esse desastre diplomático colossal numa peça de propaganda contra a direita. A culpa desse desastre iminente não é, nunca foi e nunca será da direita brasileira. A culpa é única, exclusiva e intransferível da falha ética, moral e legal do governo federal e do STF, que simplesmente abandonaram as garantias constitucionais da liberdade de expressão e abraçaram a censura prévia como método desesperado de controle eleitoral para se manterem no poder. A nossa obrigação moral é denunciar essa ditadura de veludo aos 4 ventos, gritar para o mundo para que o governo americano e a comunidade internacional saibam exatamente o nível de autoritarismo que está sendo implementado em terras tupiniquins. Para encerrar a fatura e deixar os pontos nos is, a real é a seguinte: o Lula cavou esse buraco negro com as suas próprias mãos e com a sua prepotência histórica. Ele perseguiu as Big Techs, desafiou a internet, tentou controlar o debate público no grito, na base da canetada e do autoritarismo judicial para tentar garantir a sobrevivência do seu grupo nas próximas eleições. Ele quis ser o Nicolás Maduro, mas com grife, com tapete vermelho e recepção calorosa da imprensa militante. Alô, petista, vai preparando, porque o pão... Só que agora, meus amiguinhos, o boleto da realidade internacional chegou e veio dolarizado, sem desconto e com juros abusivos.
Quando essa taxa de 100% do Donald Trump bater com as duas mãos na nossa porta e derreter o que sobrou da nossa economia moribunda, Stalin Inácio não vai ter como apontar o dedinho para o Bolsonaro, para o Trump, para o mercado ou para os marcianos. A culpa é inteiramente dele, da sua incompetência diplomática e da sua sanha incontrolável por controle absoluto. Cheguei! Então é isso, galera. Se inscreva no canal antes que o seu Madruga de 9 dedos tome o cascudo da dona Florinda de Washington e a nossa economia saia chorando com bochecha de bulldog deprimido. Um abraço forte para quem ainda tem coragem de pensar e até o próximo capítulo do nosso Apocalipse Diário. Fui! USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.